Olá, pessoal! Estamos retornando, às nossas atividades, desta vez com as aulas pelo sistema remoto. Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de literatura, seguindo com a terceira geração romântica, poesia social, também chamada de geração condoureira. Tá? O conteúdo dessa aula vocês podem acompanhar além dos slides também pelo TD que foi enviado para vocês, ok? Além disso, também há informações complementares no livro didático de vocês, essa coisa linda aqui, ok? Capítulo 3, página 72, terceira geração romântica. Então, vamos lá entender o que foi a terceira geração romântica, ok? Vamos lá. Para entender a terceira geração, com essa poesia social, poesia social por quê? Porque ela vai se preocupar com as questões sociais da época, em especial com a questão da abolição, ok? Para isso a gente precisa entender o contexto histórico no qual essa poesia está inserida, Estamos falando de um período da prosperidade do cultivo do café, uma mudança no contexto econômico, uma mudança lenta, mas que de fato estava acontecendo. E diante disso, eu vou ter uma sociedade dividida. Mas dividida por quê? Vamos nós. Desde o início da colonização do Brasil, o número de escravos africanos vindo para cá superava em muito de portugueses. Entre 1500 e 1822, estimava-se que a relação entre essas duas populações seria de ordem de 3 africanos para 1 português, ou seja, havia mais escravos do que portugueses. A Lei Eusébio de Queiroz, promulgada em 1850, instituía punições para aqueles que fossem surpreendidos realizando o tráfico de escravos. Tudo isso de nada adiantou. Sempre havia aqueles que encontravam meios de burlar a proibição e assim continuar com o tráfico, certo? Diante dessas questões, do tráfico, da escravidão, a gente vai ter ali um momento de questionamento da liberdade. Quando eu passo a questionar a liberdade, ora, todo homem tem o direito de ser livre. Então, começa-se, a movimentação pela abolição da escravidão, certo? A abolição dos escravos. Então, à medida que essa polêmica em torno das questões dos escravos vai crescendo, na verdade, 3 posicionamentos vão se definir na sociedade brasileira, posicionamentos políticos. São eles os emancipacionistas, os abolicionistas e os escravistas. Os emancipacionistas eram aqueles que defendiam a extinção da escravidão, mas desde que ela fosse lenta e gradual, para que assim os latifundiários se organizassem para substituir a mão de obra africana sem nenhum prejuízo nas lavouras. Em contraponto aos emancipacionistas, eu vou ter uma posição mais radical, que era a posição defendida pelos abolicionistas, Como o nome indica, eles propunham a libertação imediata de todos os escravos. E contra as duas facções, os emancipacionistas e os abolicionistas, eu tenho os escravistas, que são aqueles que defendiam que defendiam a manutenção do sistema ou exigiam pagamento de indenizações. Como assim? Nós não queremos que haja a libertação dos escravos. E se houver, todos nós devemos receber indenização para que não haja nenhum prejuízo econômico para nós. E é diante desse contexto que vai surgir a poesia social da terceira geração, Projeto literário da poesia da terceira geração. Para a gente entender esse projeto literário, a gente vai precisar aprofundar um pouco mais nos ideais que eram defendidos pelos poetas dessa geração.
Eles foram poetas que foram inspirados pelos ideais libertários de Victor Hugo. O que ele dizia? A arte de hoje não deve buscar apenas o belo, mas sobretudo o bem. E um dos pilares do bem é a liberdade. Diante dessa inspiração, eles vão denunciar o horror da escravidão e, claro, outros temas sociais. Assim como Victor Hugo escolheu, elegeu a águia como símbolo de liberdade, os condoreiros vão eleger o condor, que é uma ave típica da Cordilheira dos Andes, que consegue voar a altas altitudes. Então, ela vai ser utilizada como elemento de liberdade. Então, daí o nome geração condoreira, o condoreirismo, ou os poetas condoreiristas, ok? Por quê? Porque o projeto literário da terceira geração é uma poesia engajada. A poesia tem que denunciar as injustiças sociais presentes nesta sociedade. E para que eu possa denunciar e a minha denúncia seja ouvida e, portanto, eu consiga transformar minha sociedade, é a intenção dessa geração atingir um público maior. Então, diferente dos poetas da segunda geração, que ficavam reclusos nas universidades, no meio acadêmico, o poeta da terceira geração, ele vai anunciar para que todos, saibam quais são os horrores da escravidão, quais são as injustiças sociais, ok? Então, para fechar esse momento, qual o objetivo, qual o projeto literário da terceira geração? Denunciar por meio da poesia as injustiças sociais, em especial a maior de todas elas, que era a escravidão humana. Próximo. Vamos agora apresentar essa pessoa linda que vocês estão vendo aí, que é o Castro Alves, um dos maiores representantes dessa terceira geração, tá? Castro Alves é de extrema importância para o terceiro momento do romantismo, porque a sua produção literária é uma produção mais madura e revela um importante deslocamento entre a relação de textos da primeira e segunda geração, porque agora o sentimento da natureza é substituído pela humanidade. A ordem do coração é trocada, é substituída pela do pensamento. Isso não quer dizer que Castro Alves deixou de abordar temas centrados nas emoções, no egocentrismo, que é característico da segunda e da primeira geração, ok? Uma das frases do Castro Alves presente em um dos seus poemas a praça é do povo. Por quê? Porque ele era um abolicionista e também um defensor da república. Ele cantou o amor, a mulher, a morte, que é um tema típico da segunda geração, o sonho, a república, a abolição, a igualdade entre classes. Enfim, ele deu voz, por meio da sua poesia, aos oprimidos. Por isso que ele vai ser tão importante. Gente, isso que vocês estão vendo girar aqui no vídeo é meu caderno, tá? Minhas anotações. Seguindo, tá? O tempo do Castro Alves, como já foi dito anteriormente, dentro do contexto histórico, ele foi marcado pelas grandes transformações sociais, tá? Então, quando eu tenho essa mudança na economia, a cidade de São Paulo, que era renovada, podemos dizer assim, mais parecia uma típica cidade europeia, a gente vai ter também a decadência da monarquia, a luta abolicionista, que foi uma das principais causas defendidas pelo Castro Alves, e para completar temos a Guerra do Paraguai e o pensamento republicano. Então não era mais momento de ficar centrado no eu, chorando pelo amor que não deu certo, ou paquerando ali com a morte como a segunda geração. É momento de pensar sobre a problemática social que estava em vigência. Então, a poesia desse cara, do Castro Alves, embora ela apresente um teor
digamos assim, realista, porque se volta para as questões sociais, ele não deixou de ser romântico na forma, porque ele vai utilizar de metáforas, de hipérboles, de exagero, que é uma linguagem característica do romantismo, ok? Né? E essa poesia da segunda geração, é importante falar que era uma poesia feita para ser declamada, porque ela tinha o objetivo de mexer com as emoções do interlocutor. Por quê? Porque o objetivo era justamente causar espanto, para que as pessoas pudessem saber dos horrores que era a vida de um escravo, né? Além disso, para mostrar esse exagero, eles vão ter um gosto pelas hipérboles, pelo exagero. Aí vamos nós, seguindo aqui para um dos poemas do Castro Alves, Tragédia no Lar, que é um dos poemas que é considerado um dos poemas ousados, porque ele convida o seu interlocutor a visitar a senzala e de maneira bem irônica, fazendo uma crítica, contrapondo a sujeira da senzala com a sujeira, com a pureza dos escravos e a limpeza, vamos dizer assim, do homem branco, que na verdade apresentava uma sujeira na sua alma, que era justamente o fato de defender a escravidão. Leitor, se não tens desprezo de vir descer as senzalas, trocar tapetes e salas por um alcouce cruel. Esse alcouce equivale a um prostíbulo, lugar horrível. Que o teu vestido bordado vem comigo, mas cuidado, não fique no chão manchado, no chão do imundo bordel. Não venhas tu que achas triste às vezes a própria festa, tu, grande, que nunca ouviste senão gemidos da orquestra, porque desperta tua alma em sedas adormecida, essa excrescência da vida que ocultas com tanto esmero. Dá para perceber aí o tom de ironia que Castro Alves apresenta ao contrapor, né? O vestido branco, que tem que ter cuidado para não sujar, com a sujeira toda que havia no ambiente. Mas essa ironia ela fica mais presente e evidente, na verdade, nesse próximo verso aqui. Lembrando que esse poema não está na íntegra, tá, gente? Ele está apenas algumas partes para a gente visualizar a ironia que Castro Alves utilizava para trazer à tona essa podridão que era a escravidão. Não venha esses que negam a esmola ao leproso, ao pobre, a luva branca do nobre. Ó senhores, não mancheis, os pés lá pisam em lama, porém as frontes são puras, mas vós nas faces impuras tendes lodo e pus nos pés. Então, é nessa última estrofe que a gente vê de maneira clara a ironia que Castro Alves usa para apresentar que, enquanto eles sentiam nojo da senzala, que era suja, impura, os que estão lá são puros, são nobres, e eles, na verdade, são impuros, têm deslodo e pus nos pés, que é justamente essa mancha que é a escravidão. Tá? Além da poesia, social, que eu gostaria só de completar esse ponto aqui, voltando aqui na poesia social de Castro Alves, antes de a gente iniciar esse próximo ponto, que é a poesia lírica, apresentar que o livro Os Escravos, do Castro Alves, traz 2 poemas, e um deles está no livro de vocês podem estar dando uma conferida depois, que é Navio Negreiro e Vozes da África, que são 2 poemas que apresentam os horrores da escravidão. Esse Navio Negreiro, ele é um poema épico, bem característico do romantismo. Ele é dividido em 6 partes, onde ele apresenta os horrores do translado pelo Atlântico dos escravos. E na última estrofe dele, é interessante até a gente falar, que ele vai trazer um contraponto com a ideia defendida pela primeira geração, nacionalismo, o orgulho da pátria. Lá ele se mostra envergonhado e ele até questiona, que não valeria a pena Cristóvão Colombo descobrir a América, cruzar os mares, para que
esse país fosse construído, né, em prol da escravidão de outra nação, que é dos africanos. E tem um verso que é bem interessante, em que ele apresenta um momento em que a bandeira, que é o ícone máximo de uma nação, é utilizada para cobrir os corpos dos negros que sucumbiram à morte durante o traslado. É bem interessante, vocês podem estar conferindo este poema no livro de vocês, ok? E para terminar, falando aqui do Castro Alves, a gente não pode deixar de falar da poesia lírica, porque como todo bom romântico, ele falou de amor sim, falou da realização do amor, porém, esse amor de Castro Alves, ele é bem diferente do que a gente vê na segunda geração, né? Ele é um amor real, ele é um amor que se concretiza. Ao lado da poesia sobre os escravos, Castro Alves compõe belos poemas líricos, marcados por uma sensualidade explícita. E esses poemas vão substituir as virgens inacessíveis. Lembra lá as virgens que mais pareciam a morte, eram pálidas, inacessíveis dos ultras românticos? As mulheres do Castro Alves, elas são mulheres reais, sedutoras. E a gente tem um exemplo disso no poema O Adeus de Teresa. A vez primeira que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus, e amamos juntos. E depois na sala, adeus, eu disse-lhe a tremor com a fala, e ela, corando, murmurou-me, adeus. Uma noite entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saiu um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu, era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse conservando-a presa. E ela entre beijos murmurou-me adeus. Passaram-se tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do empírio, mas um dia volvi aos lares meus. Partindo eu disse, voltarei, descansa. Ela chorando mais que uma criança, ela em soluços murmurou-me adeus. Quando voltei, era o palácio em festa, e a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei. Ela me olhou branca, surpresa. Foi a última vez que eu vi Teresa, e ela, arquejando, murmurou-me adeus. Não sei se vocês perceberam, mas a Teresa aqui não só se entrega à realização do amor com o eu lírico, como lá na primeira estrofe, a valsa nos levou nos giros e seus e amamos juntos, como quando ele vai embora, a Teresa não hesita em trocá-lo por outro homem, que é justamente lá na última estrofe, quando voltei, era o palácio em festa, aí lá estava a Teresa e outro homem, né, que ela era da orquestra. Ela fica surpresa porque o seu amado retornou, mas ela já está com outro, que é bem diferente da mulher da primeira geração, da segunda geração, né? Porque é uma mulher que é sensual, que seduz, que se entrega e que não hesita trocá-lo por outro, ou seja, ela perde aquele ar de ser inatingível, ok? E para concluir essa parte, a gente vai falar que a marca muito importante da poesia do Castro Alves é que ele apresenta uma poesia mais madura, como eu já falei, e também ele registra uma mudança de tom no romance, né? No romantismo brasileiro, apresentando as questões sociais e um amor que é mais erotizado, como a gente viu aí no poema da Teresa. Também fez parte desse terceiro momento, o Souza Andrade, que diferente dos demais poetas, diferente de Castro Alves, ele não se preocupou apenas em definir uma identidade nacional denunciando problemáticas do Brasil, mas ele preocupou-se principalmente em defender uma identidade representativa da América. Isso tem a ver também com a vida pessoal dele, lembrando que nem sempre isso é
válido aplicar na literatura, mas Souza Andrade foi um homem que viajou pela Europa, ele morou nos Estados Unidos por muito tempo, morou em Nova York, conheceu os índios da Amazônia, viajou por países da América Latina como Bolívia e Peru, e só então, depois da República, né, da independência, da República, ele volta para o Brasil e acaba pobre, coitado, sozinho e esquecido, porque a poesia dele só foi revisitada em 1960, né, quando fizeram uma revisitação na poesia romântica desse período, e aí foram que descobriram, ou redescobriram, vamos dizer assim, a poesia de Souza Andrade. Ao contrário de outros poetas românticos brasileiros, Souza Andrade se preocupou em definir uma identidade representativa de toda a América, e não só do povo brasileiro. O poema Guesa Errante, os elementos da natureza andina, que é uma lenda, baseada em uma lenda dos povos da Bolívia e do Peru, para exaltar a exuberância do cenário americano e a força dos hábitos do novo continente. E esse poema Guesa é um poema muito importante, ele está no TD de vocês, que eu vou mandar junto com esse material, né? Em que ele conta a história de um adolescente de 15 anos que iria ser sacrificado ser sacrificado para os deuses, desculpa. E aí ele acaba fugindo, vai para Wall Street, em Nova York, só que lá ele vai passar agora a ser perseguido pelos capitalistas que querem o sangue do Guesa. E os historiadores literários, eles também falam que esse poema, né, nesse poema, o Souza Andrade se identificaria com esse Guesa errante, né, que percorre vários lugares e acaba morrendo triste, sozinho e esquecido. Porque embora o Souza Andrade fosse filho de grandes proprietários rurais, ele desde jovem ele questionou a aristocracia rural, ele abraçou as causas abolicionistas e republicana, tá? E por que a poesia dele é importante? Porque a poesia dele, em grande parte, é fruto das suas viagens e apresenta um caráter original, até mesmo revolucionária para os padrões do romantismo. Ele apresenta essa preocupação social, apresentando, né, o antes e o depois, que contrapando os povos indígenas da América que foram destruídos, né, pelo homem branco, tá? Ou seja, é o Guesa adolescente que é sacrificado e oferecido aos deuses. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês façam as leituras complementares que seguem no TD, no capítulo 3 do livro de vocês. E até a próxima aula. Tchau!